Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Estamos prontos para começarmos o dia meditando na palavra de Deus, tendo você como companhia, enche meu coração de alegria. Estamos juntos nessa jornada. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje: sinais, obras e maravilhas. O evangelista João não se preocupa somente em registrar os milagres, os sinais que Jesus fez, mas de dar uma conotação mais profunda da própria origem de Cristo ao realizar tais sinais. As obras de Cristo apontavam para a sua messianidade. Ele era o Hamashia de Israel, que os judeus por longos séculos esperavam, e ele estava ali diante deles, e as obras que ele realizava apontavam para ele como Messias. E a conotação profunda, teológica e espiritual dessas obras não deixavam margem para dúvida da origem de Cristo. Veja como que o próprio Jesus faz esse link, esse elo, essa conexão das suas obras com a sua ligação com o Pai. Capítulo 5, versículo 17 de João nos diz assim: mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Olha que interessante. Veja que ambos estão ligados em uma obra em comum. O verso 20 nos diz, porque o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essa lhe mostrará, para que vos maravilheis. Veja que o objetivo de Cristo em fazer as obras, realizar os sinais, era para que causasse impacto no coração das pessoas, a fim de que elas fossem despertadas para a grande verdade de que o grande Hamashia, o Messias, havia chegado e eles deveriam recebê-lo. O verso 36 diz, que é o verso para a nossa meditação, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou, para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. Olha que coisa interessante, as obras que eu faço foram delineadas, foram planejadas pelo próprio Pai. Eu as realizo porque o Pai pediu para que eu as realizasse. E elas testemunham de que o Pai me enviou. O verso 37 diz, o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tenho ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. E aí ele aponta para as Escrituras, examinai as Sagradas Escrituras, porque cuideis ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o propósito de João em relatar os sinais, os milagres que Jesus realizou nessa terra, foi exatamente mostrar a sua íntima ligação com o Pai, demonstrando exatamente a sua origem. Era o Filho de Deus que veio visitar os homens, e eles não poderiam ter fechado os olhos para isso, né? E aí, nós vemos, por exemplo, João 10, 38, que nos diz assim, escute bem, João 10, 38. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja como o Filho e o Pai estão intimamente ligados e são um em propósito, ou seja, as obras estão me denunciando de que eu estou com o Pai e o Pai está em mim. Nós vemos essa mesma realidade em João 14, verso 10, que diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja esse detalhe, como que o Filho e o Pai estão unidos em propósito. Se Deus, o Pai, estivesse aqui no lugar de Jesus, teria feito a mesma coisa. E isso demonstra a unidade que existe a unidade e a harmonia que existe entre as duas pessoas da divindade, Pai e Filho.
Deus visitou a humanidade por meio do seu Filho, né? E aí vem a pergunta dos fariseus, verso 24 do capítulo 10. Responderam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dizei-o francamente. E responderam-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes. A obra que eu faço em nome do meu Pai testificam ao meu respeito. Olha que interessante, tá vendo? E se Jesus tivesse dito claramente: vocês estão perguntando, eu respondo, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Eles teriam prendido a Jesus por blasfêmia, eles teriam tentado contradizer a Cristo, mas ele não disse, ele apontou para as obras que ele fazia, demonstrando aí a sua íntima ligação com o Pai. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, né? As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Vocês não creram. Eu já vos disse, vocês não creram, mas se vocês não crerem no que eu disse, então olham para as coisas que eu faço e eu tenho certeza que vocês não terão dificuldades em me aceitar. Queridos, a dureza do coração daqueles homens os impediu, né, de olhar para Cristo como deveria ter sido olhado. Infelizmente, perderam a chance, passaram por alto a grande oportunidade de aceitarem Cristo como seu Salvador. Que tragédia, né? Que terrível tragédia para eles. Que terrível tragédia. Queridos amigos, não deixe que a dureza do coração os impeça de olhar para Cristo e aceitá-lo como seu Senhor e Salvador. Não há segurança nenhuma sem Cristo. Não há condição alguma de salvação sem Jesus. Olhe para aquilo que Cristo é. Olhe para a intimidade que ele tinha com Deus o Pai. Aceite que Deus visitou os seres humanos por meio de Cristo, que era o próprio Deus encarnado. Olhar para ele, temos esperança. A olhar para o que ele fez por nós, as obras de misericórdia que realizou, tira qualquer dúvida do coração. A minha oração por você nesta manhã é para que você e nós, possamos concentrar o nosso olhar no consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. É Ele quem opera em nós e que realiza por nós aquilo que somos incapazes de fazer por nós mesmos. Que tal olhar para Jesus agora? Que tal ir a Ele em oração? Então ore comigo. Querido Pai Celestial, obrigado por Jesus. Nós não temos dúvida de quem Ele é, o Deus encarnado, a solução para o problema da humanidade, o pagamento da dívida, o pagamento do resgate. Hoje podemos olhar ao horizonte com esperança de que o nosso lar, muito em breve, nos receberá ali no céu, juntamente com o Senhor, para herdar a vida eterna e viver lado a lado com Cristo. Nos ajude, Senhor, a concentrar a nossa mente nessa grande verdade, em nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, meu amigo e minha amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.